Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 2, semana 5. Tema da aula de hoje, Ética Ubuntu e a Cultura Brasileira. Antes de começarmos, como sempre, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem ali o sininho das notificações para ficar ligado em tudo de legal que a gente tem para oferecer para vocês. Bora lá então? Pessoal, a ética Ubuntu. Dentre todas as ideias, dentre todas as heranças, dentre toda a produção cultural, filosófica, oriunda do continente africano, foi escolhido aí, para essa aula, a ética Ubuntu. Um conjunto de ideias, um conjunto de valores, que são preciosíssimos, não apenas por representarem um patrimônio, uma herança cultural do continente africano, como também por apresentar um conjunto de ideias e valores que nos permite enxergar os outros indivíduos, as outras pessoas como nós, não de uma maneira separada, individualista, como se focou principalmente ali após o Iluminismo, mas na visão Ubuntu, nós fazemos parte de uma coletividade e essa coletividade somos nós também. É uma ideia, portanto, menos centrada no indivíduo, mas sim é uma ideia focada no coletivo. Uma ideia que busca a cooperação, uma ideia que busca enxergar as pessoas como parte de uma comunidade, não apenas como indivíduos competindo ali pelo melhor lugar, pela proeminência. Então, é uma visão muito, mas muito interessante que eu convido vocês a dar uma olhada. Não vou ficar dando spoiler aqui não. Dá uma olhada no seu material do PET e vai lá ver como que essa filosofia nos permite enxergar as coisas de uma maneira menos individualista, de uma maneira muito interessante. E eu tenho certeza que a ética Ubuntu é uma ética que nos favoreceria pra caramba, principalmente nesse momento de pandemia em que a gente está vivendo e onde muitas pessoas estão enxergando muito a felicidade de si como sobrepujante ali, sobrepujando a felicidade coletiva ou, enfim, enxergando ali não um outro como parte de si mesmo, como parte de você, mas o outro como alguém distante. Enfim. Dá uma olhada lá, confia no tio e vamos fazer as atividades. Bora lá? Atividade 1. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas: letra A. Permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos? Não, né, pessoal? Está se falando ali com uma cultura, num movimento, historicamente estabelecido. Então, não é simplesmente a reprodução de algo africano, perfeitamente idêntico, uma mimesis, uma imitação do que se fazia lá. Está se entendendo ali a herança cultural como um produto de interações de indivíduos dentro de um determinado contexto. E sendo trazida aqui para o Brasil, não mantém necessariamente todos os costumes ou a totalidade dos seus valores originais africanos. B. Perderam a relação com seu passado histórico? Também não. Não é como se tivesse criado algo completamente distinto. Então, também não dizemos que seria a letra B. Não perdeu a relação com o passado. É um fruto do passado. C. Derivam da interação entre valores africanos
e a experiência histórica brasileira? Faz sentido, né? D. Contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual? De forma alguma. É um elemento que permite aproximações muito interessantes. Letra E. Demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Também não é esse o ponto. Não é uma questão ali de superioridade da cultura europeia ou da cultura africana. Então, dentro ali do que está sendo perguntado, né, a capoeira, o candomblé, essas manifestações culturais de origem africana, derivam da interação entre os valores africanos e a experiência histórica, cultural brasileira. Ok? Então, letra C. 2, pessoal. Grandinha, por isso a gente dividiu em 2 slides. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Texto ali do Nelson Mandela, né? Um excerto muito interessante, né? Abre tanto os olhos quanto essa questão das interações entre os indivíduos, o racismo e outras formas de violência. Não é verdade? Próxima parte, pessoal. Texto do Gabriel Pensador, parte de música. Bora lá. E de pai para filho, o racismo passa em forma de piadas que teriam bem mais graça se não fossem um retrato da nossa ignorância, transmitindo a discriminação desde a infância. Olha aí, tá relacionando os dois, hein? E o que as crianças aprendem brincando é nada mais, nada menos do que a estupidez se propagando. Qualquer tipo de racismo não se justifica, ninguém explica. Precisamos da lavagem cerebral para acabar com esse lixo que é uma herança cultural. Estão enxergando aí a herança cultural do racismo ensinado ali por meio de piadas desde a infância. É um tipo de herança cultural. É uma herança cultural podre, é uma herança cultural danosa, né? Mas é algo ensinado, historicamente constituído. E como disse o Nelson Mandela, né? Se é esse o caso, se é ensinada a odiar, as pessoas são ensinadas a odiar desde a infância, se pode ensinar também a tolerar, a amar. Então, os 2 trechos acima fazem menção à discriminação racial. Com base neles e nas condições históricas do racismo no Brasil, escolha a alternativa correta. Letra A. O primeiro trecho assinala que o racismo é uma característica irreversível do ser humano. De forma alguma. Letra B. Historicamente no Brasil, não houve e não há diferenciação legal entre pessoas de cores diferentes? Não, já houve sim. Diferenciação legal em termos de leis? Com certeza já houve. Né? A escravidão era o quê? Letra C. O primeiro trecho indica que a tolerância racial pode ser ensinada, ao passo que o segundo nega que o racismo tenha raízes históricas. Gente, o final do texto 2 está dizendo isso, então letra C está errada. D. O racismo contemporaneamente não tem vínculo direto com a escravidão no Brasil, uma vez que essa foi extinta em 1888, logo após a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Não, né, pessoal? O racismo acabou depois do fim da escravidão? De maneira alguma. Letra E. Tanto o primeiro quanto o segundo trecho sugerem que o racismo é o resultado de um processo histórico que pode ser convertido em tolerância racial. Concordo com essa letra E. Bom, pessoal, então, por hoje é só. Eu agradeço a todas e a todos que ficaram com a gente até aqui e a gente se vê na próxima. Grande abraço e até mais!